Fala, turma! Muito boa noite, tudo certo com vocês, pessoal? E aí, sexta-feira, já sextou por aí? Galera, hoje trago aí um pouco do fechamento de mercado, incluindo também a semana, né? E alguns pitacos aí do que aconteceu durante o mês, beleza? Vamos ver como é que fechou hoje o pregão aqui no Brasil, primeiramente, né? O Ibov acabou fechando aí negativo 0,73%. Dólar futuro praticamente no 0 a 0, cotado a 5,07. Dólar à vista fechando positivo, 0,22% de alta, cotado a 5,04. Dow Jones também subindo 0,66%. S&P 500 também acompanhando, né, o trio norte-americano em geral, fechando positivo. O S&P 500 subindo 0,22%. E Nasdaq também subindo 0,21%. Beleza? As maiores altas, turma, ficaram com TOTS, né, subindo 4,16%, Uzi Minas subindo 4,04% e CPFL Energia subindo 2,84%, beleza? As maiores baixas ficaram com Minerva caindo 7,05%, Cosan também caindo 6,31% e Braskem caindo 6,02%, beleza? Sobre bolsa e câmbio, turma, Ibovespa, como tinha comentado, acabou caindo 0,73%, né, aos 173,787 mil pontos, a quarta baixa consecutiva, né? A semana acabou terminando aí negativo em 1,37% de queda. Isso significa que é a sétima queda seguida no vermelho e maio acabou fechando em queda também de 7,22%. Isso significa que foi o pior desempenho mensal desde fevereiro de 2023, que acabou também aí fechando em 7,49% negativo, ok? No ano, o índice ainda acumula uma alta de 7,86 e o dólar comercial acabou subindo, né, 0,21% a 5,04 a cotação dele. E o juros futuro, né, pessoal, acabou recuando aí numa tendência de baixa, certo? Sobre algumas notícias do mercado, tá, turma? Que envolvem também Brasil afora, o PCC e o CV, como organizações terroristas, foram anunciadas aí por decisão dos Estados Unidos. Essa classificação acabou sendo feita, né, durante o dia hoje e foi um dos grandes fatores de pressão aí para as negociações dos mercados, certo? Analistas acabaram alertando para possíveis sanções a empresas, né? E também instituições junto com indivíduos com relações mesmo indireta com as organizações. O impacto imediato ele tende a aparecer no aumento da percepção de risco do país, o que pode refletir no rating brasileiro. Beleza? E Lula acabou reagindo aí também prontamente, né? Afirmando que o Brasil não aceita ser tratado como moleque e anunciou foco na defesa da soberania nacional. Beleza, turma? Sobre o PIB do primeiro trimestre de 2026, o PIB cresceu 1,1% no primeiro trimestre, elevando o valor total aí da economia a 3,3 trilhões e recolocando o Brasil entre as 10 maiores do mundo. Beleza? Desta vez o resultado foi puxado pela indústria e pelo varejo, né? E então o agro acabou neste momento ficando de fora. Na comparação anual, a indústria avançou 1,6% e serviços cresceram 2,1%.
A Fazenda também manteve a projeção de crescimento de 2,3% para o restante de 2026. Sobre a guerra e Oriente Médio, né, turma, que não cessa nunca, o entendimento entre Irã e Estados Unidos ainda não foi finalizado, tá? Então, a despeito das notícias que acabaram desencontradas durante a semana, então teve muito diz que me diz que o Trump acabou não aceitando o acordo, então isso teve também uma certa volatilidade no mercado em relação a esse fim de conflito. O Irã acabou liberando aí mais navios pelo Estreito de Hormuz e travou novas conversas com o Omã sobre a administração conjunta da passagem. O Fed voltou a sinalizar aí também que o choque prolongado pode impor política monetária mais restritiva. E o petróleo acabou caindo, né, nas duas principais referências, levando um bom humor em Wall Street. Show de bola? Os destaques do pregão, turma, em relação às cotações, Petrobras acabou caindo 1,20%, né? E acumulou uma queda de 14,43% em maio. A Vale acabou recuando 1,36%, mas acabou fechando aí maio no positivo, 2,02%. Minerva despencou 7,05%. Rapvida acabou perdendo aí 2,64% após o reajuste da ANS ficar aquém das expectativas do setor. E Braskem também acabou caindo 6,02% no dia, mas acumula forte alta em maio. Usiminas acabou avançando 4,04%. E o que nos espera em junho, né, turma? Junho começa aí com feriado de Corpus Christi na quinta-feira, sem operações na bolsa. Porém, sexta-feira já volta ao normal. O foco segue nas negociações entre Estados Unidos e Irã, no Copom e nos dados de inflação do mês. Beleza, turma? Galera, o que eu trago aqui para vocês hoje também, antes de a gente falar ali da análise gráfica, né? A gente tem aí um calendário econômico para segunda-feira, um novo mês, como, né, de praxe aí, 8h25 sai o Boletim Fox, 9h30 sai discurso do membro do FONC, nós temos às 10 horas PMI, 10h45 também o PMI industrial, tá? 11 horas sai o gastos de construção, também que vai mexer o mercado às 11 horas, a mesma coisa que é o PMI industrial do ISM, beleza? E depois tem ali o discurso do membro do Fed, mas acredito que o que mais vai mexer o mercado vai ser às 9h30, né? O membro do FONC vai estar falando, 10 horas o PMI, né? Bateria de dados sobre o PMI às 10 horas, 10h45 e 11 horas, beleza? A gente fica de olho aí nesses horários para notar ou surfar a volatilidade do mercado. E a ação que eu trago para vocês hoje, turma, para a gente fazer o estudo aqui, é Bradesco, tá? Bradesco aí, como dá para se ver, a gente vê uma tendência de baixa nítida em Bradesco, aonde os preços se acalmaram aí dentro do nosso indicador de sobrevenda, que acabou também fazendo um certo retângulo que já vem se estendendo aí praticamente há 3 dias, tá? Praticamente, vamos colocar aqui uma semana, porque ele vem desde essa ponta aqui, ó. Então daí a gente vai estudando e de olho, ficamos de olho também nessa lateralização dentro do retângulo, certo? E o que eu vejo aqui? No momento que estourar essa força compradora para cima, tá?
aí a gente vai ver movimentações um pouco mais, desculpa, um pouco mais agressivas em relação a uma retomada de tendência de alta. Caso venha romper para baixo, né, esse suporte, a gente começa a ver aí também a possibilidade de topos e fundos descendentes para a cotação de Bradesco BBDC4 cair ainda mais. Beleza, turma? Então, acredito que por hoje é só. Só lembrando que isso não é uma recomendação, isso é um estudo gráfico que a gente faz para estudar a movimentação dos preços graficamente. Show de bola, turma! Espero ter passado aí uma boa interpretação em relação ao que aconteceu hoje, um pouco também na semana e também no mês, né, em relação a alguns insights que acabam mexendo o mercado, tá? Então aí a gente começa a partir de segunda-feira, um mês novo, meta nova, vamos para cima. Vamos adotar cautela no mercado, que daqui a um pouco tem também a volatilidade das eleições, reforma tributária, bastante coisa que pode acontecer pela frente aí. Ok, turma? Uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana e que venha junho. Um abraço a todos.